ouça. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Olá, amigos, mais uma vez aqui para falarmos da doutrina, e o tema hoje é o orai e vigiai. Um tema muito falado, né, nas casas espíritas, mas que sempre é bom nós recordarmos os princípios dessa orientação que Jesus nos deixou, né? Então, vamos primeiramente falar no orai, né? O orai, o que seria o orai, não é? Oração é o nosso meio de conversarmos com a espiritualidade, com Deus, não é? E um método eficaz para todos os nossos problemas, para as horas que nós nos sentimos sozinhos, abandonados, desesperados, ou simplesmente uma oração simples que deve acompanhar todo aquele que acorda pela manhã, aquele que vai deitar à noite, em agradecimento pelo dia que se inicia ou pelo dia que terminou, né? Mas a oração, ela tem as suas características, e muita gente diz assim: para que eu vou orar, não é? Deus conhece tudo o que eu preciso, então eu não preciso ficar pedindo. Mas vamos analisar aqui, será que a oração é só pedir? Nós aprendemos pela orientação espírita que oração se divide em 3 partes. Ou seja, nós temos que louvar, nós temos que agradecer e por fim nós temos que pedir, não é? Aí pergunta-se: louvar, como que eu posso louvar, não é? Eu posso louvar Deus durante todo o dia, admirando um pôr do sol, admirando a lua, admirando uma planta, uma criança que brinca, admirando o idoso na sua sabedoria, não é? Isso é louvar a Deus, uma das formas, não é? E agradecer sempre por tudo o que nos acontece. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, coisas agradáveis, coisas não tão agradáveis, não é? Mas nós devemos agradecer sempre, constantemente. E por último, por fim, o pedir, né? Aí é que mora o perigo. Será que sabemos pedir? O que pedimos? Pedimos coisas materiais? Pedimos para
ganhar dinheiro, para ganhar um emprego, para comprar alguma coisa nova, pela saúde, são pedidos válidos. Mas, principalmente, nós temos que pedir dons morais, dons espirituais. Nós temos que pedir paciência, compreensão, resignação, aceitação, não é? Temos que pedir que nos dê entendimento para as coisas que acontecem no nosso dia a dia e por aí afora. Nós temos muito que agradecer, que pedir, mas também saber o que vamos pedir, não é? E queremos deixar também claro que toda a prece, veja bem, toda a prece é atendida. E aí, como eu estava vendo numa palestra essa semana pela internet, alguém perguntou ao palestrante, mas pedir por alguém, eu rezo e aquele parente meu que está doente parece que está cada vez pior. Olha a análise, né? Então, o que se explica? Por que eu peço e muitas vezes aparentemente não acontece nada? Então, podemos dizer o quê? Que seria o momento. Aquela pessoa talvez que esteja sofrendo e que as orações aparentemente não estão funcionando, é porque ela precisa de mais um tempo naquele teste, naquela provação. Por motivos vários, não é? Que a gente não conhece, mas que foram talvez ganhos adquiridos em outra encarnação. Pois bem, as orações são sempre ouvidas, sim, mas elas têm um tempo para serem atendidas. Nós temos que ter o merecimento, nós temos que ter a compreensão de que se não veio do jeito que nós queremos, vamos prestar atenção, porque ela virá talvez de um jeito que a gente não esperava e geralmente melhor, não é? Porque às vezes pedimos uma coisa e aquilo não é tão bom para nós, porque Deus sabe que aquilo não vai ser bom naquele momento. E a sua misericórdia divina não deixa que isso aconteça naquele momento para acontecer num outro propício. Pois bem, oração ela deve acompanhar a vida do cristão, não é? 24 horas por dia. Eu não digo aqui aquela oração marcada, aquela oração decorada, aquela oração longa, cheia de palavras, cheia de coisa, não. A oração que vem do coração. Aquela oração simples, como uma conversa que estamos tendo com o nosso Mestre, Jesus, ou com Deus diretamente, sei lá. A gente sempre pede por intermédio de alguém, né? Que alguém interceda. Quando pedimos a Jesus, estamos pedindo a Deus, e o melhor caminho para chegar a Deus é Ele. Quando pedimos para os espíritos de luz, né? Falanges, organizações, equipes do Dr. Bezerra e etc., estamos usando-os como intermediários para que peçam a Jesus, que peçam a Deus que aquilo seja resolvido, que aquilo possa ser ajudado, né? Então é muito comum nós abrirmos lá um livro de orações e está lá 40, 50 orações com fórmula, não é? E a oração não precisa ter fórmula. Aí vocês perguntam, mas no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo dedicado só a orações. Então lá tem oração para quem desencarnou, oração para quem está reencarnando, oração para um espírito que está perdido, uma oração para um monte de coisa. Sim, porque na época que Kardec codificou o Espiritismo, era muito comum nos manuais, nos evangelhos, nos livros religiosos, ter aquela coletânea de preces. E mais para uma orientação, mais mostrando o tema que devia de ser abordado do que propriamente a fórmula, ele compilou um livrinho, não é? Através dos espíritos, um livrinho de orações espíritas, que foi incorporado depois no Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, fórmula não existe. A oração tem que ser espontânea, tem que ser do coração, tem que ser com as suas palavras, com aquilo que você está sentindo no momento. Uma coisa interna, uma coisa só sua, uma intimidade com Deus. E quando ela é feita com fé,
E a aceitação, ela tem os seus resultados muito mais visíveis, não é? Embora toda oração seja atendida. Pois bem, então, qual é o nosso procedimento como cristãos, como espíritas? É rezar sempre. Um bom ato que se faz durante o dia é uma prece, uma reflexão que se faz analisando nós mesmos, né? O que estamos fazendo, o que temos ainda por fazer, como estamos encarando todas essas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Isso também é uma prece. E ela deve ser feita principalmente pela manhã, ao acordar, para deixar o nosso dia nas mãos do Criador, para que nada de mal nos aconteça, para que tudo aquilo que acontecer a gente tenha o entendimento. E à noite para agradecer pelo dia que tivemos, pela refeição, pela cama que estamos deitando ali para dormir, não é? Pela família que nos rodeia, e enfim, se fizermos uma lista do que temos que agradecer, ficaremos muito assombrados e muito surpresos, porque são muitas coisas, muitas coisas. Então eu diria que a oração, antes de tudo, ela é mais para agradecer do que para pedir, muito mais. Pois bem, quando eu disse observar durante o dia as coisas que nos acontecem, eu estou partindo para a segunda fase dessa proposta do orar e vigiai, que é o vigiai. Vigiai, o que seria vigiai, né? Dá a impressão que eu estou ali num canto olhando para tudo, olhando para todos, controlando tudo, controlando meus filhos, a minha família, minha esposa, meu esposo. Não. O vigiai que o Jesus se referia é o vigiai próprio. Vigiai os seus pensamentos. A gente fala muito aqui de pensamento, de energia, como que o pensamento se propaga, que a obsessão é dada através do pensamento, e etc, etc, etc. Então, é fundamental que nós vigiemos o pensamento, que nós fiquemos de olho nesse problema do pensamento, que é muito complexo, não é? Porque milhões e milhões de pensamentos nos passam através da cabeça durante o dia, constantemente, nós não paramos de pensar. E temos que ser o quê? Seletivos. Seletivos com relação àquilo que nos vem. Porque, como sabemos, como já foi dito muitas vezes aqui nas palestras, nós vivemos mergulhados nos fluidos, nas energias, não é? Nós estamos interagindo com as forças da natureza, com as energias que nos chegam de todos os lugares, através de ondas, através de emissões de rádio, através da palavra. Energia de um, energia de outro se misturam, não é? E passam pela nossa cabeça diversas energias, diversos pensamentos, não é? Que muitas vezes não são meus. Não são meus. Como assim? Sim, nós captamos muita coisa que não é da gente, porque vivemos, como se diz, né, no Espiritismo, se diz no próprio Evangelho, próprio Livro dos Espíritos, nós estamos como que se acotovelando com os espíritos, não é? Tem tanto espírito à nossa volta que, se a gente pudesse ver, a gente estaria numa verdadeira multidão. Vamos ficar com medo disso? Não, não é essa a minha intenção. Não é essa a intenção do Livro dos Espíritos. É sim para mostrar que nós interagimos com as dimensões. Eles estão numa outra dimensão. São espíritos como nós somos também. Só que nós estamos numa dimensão, eles estão em outra. E essas dimensões, elas se entrelaçam, não é? Não é uma região específica do espaço que fica ali localizado o inferninho, o céuzinho, né? O umbralzinho. Não. As coisas são interligadas, são misturadas, digamos assim, não é? Pois bem, se captamos então pensamentos que não são nossos, precisamos muito vigiar tudo isso, não é? E os nossos próprios pensamentos também, porque muitas vezes temos uma análise diferente daquilo que deveria de ser, não é? Uma coisa que não era bem aquilo que eu tinha que pensar, mas eu pensei.
Então nós temos que ficar muito atentos a isso, para selecionar esses pensamentos. O que é bom vai para um lado, o que é ruim vai para o outro. Não é? Eu falei aqui numa palestra passada da nossa gaveta, que a gente colocaria as coisas boas numa gaveta, as coisas ruins no outro, os pensamentos bons, né, numa em outra. E temos que ver se realmente estamos fazendo isso. Se realmente não estamos nos deixando envolver por esse turbilhão de ideias, de fatos que estão ocorrendo nos dias de hoje, principalmente, ao ligarmos uma televisão, ao ligarmos um rádio, ao conversar através da internet com alguém, lá no Facebook, lá no WhatsApp, o que estamos transmitindo? Essa é a grande vigilância. Será que eu estou animando as pessoas? Ou será que eu estou desesperando as pessoas? Será que eu estou jogando pensamentos do bem, pensamentos de amor, pensamentos de paz? Ou estou semeando discórdia, semeando falsas notícias, semeando coisas que nos deixam mais preocupados ainda, porque muita gente não analisa o que lê. Pega aquilo e acha que aquilo é verdade e já se preocupa, se ocupa antes daquilo acontecer, ou se ocupa antes daquilo, de saber se aquilo é verdade ou não. Então é fundamental, é de maior importância que nós vigiemos. E quando eu falo isso, não é o vizinho, vigiemos a nós mesmos. Que é a parte mais difícil. Como assim? Porque existe ainda em nós o famoso orgulho e o egoísmo, que são as chagas da humanidade, segundo os espíritos disseram a Kardec. Embora não achamos que somos, nós somos ainda muito orgulhosos, não é? Nós somos ainda muito individualistas. Estou falando de um modo geral, não estou acusando ninguém. E me incluo nessa turma. Nós somos ainda muito imaturos com relação à verdadeira caridade, ao verdadeiro desprendimento, à verdadeira aceitação, à verdadeira caridade para com aquele que ainda não chegou no entendimento que supostamente nós achamos que devia chegar, né? Então, um método fácil de nós começarmos a treinar isso é começar a jogar a responsabilidade para a gente, né? Puxa, isso não está muito bom, mas o que eu estou fazendo para melhorar? Será que eu não estou contribuindo para esse mal-estar? Será que eu não poderia mudar alguma coisa? Será que eu não poderia olhar essa coisa de outra maneira? Isso se aplica a todos, parentes, amigos, desconhecidos, os não tão amigos, né? Se aplica a todos, porque cada um está no seu processo de evolução, cada um está aonde precisa estar, com a família que precisa, no emprego que precisa, morando na casa que precisa. Ninguém está aqui à toa. Casualidade não existe. Acaso não existe. Tudo tem uma razão de ser, que muitas vezes não sabemos e não compreendemos, mas tudo tem uma razão de ser. As coisas não acontecem por capricho de Deus. Deus vai mandar aquela epidemia ou aquela coisa. Para começar, não é Ele que manda. Isso são colheitas. Tudo que nos acontece é colheita. É meio difícil às vezes falar isso, porque as pessoas podem não entender. E podem falar, nossa, como eu vou querer uma coisa ruim para mim? Mas quando se fala em coisa ruim, pode ser, por exemplo, no nosso modo de ver. E aquilo não é ruim, aquilo às vezes é uma bênção. É uma necessidade. E nós achamos que aquilo é ruim. Por quê? Porque nos tira da nossa zona de conforto, nos tira do nosso bem-estar, nos coloca em posições que não gostaríamos de estar e passar por situações que também não gostaríamos. Então, para nós, aquilo é mal.
primeira análise que tem é essa, é mal. Não estou bem com isso, então não pode ser bom. Só que aí entra a compreensão, não é? O diamante bruto, por exemplo, para ele se tornar aquela pedra bonita que nós vemos na ponta de um anel, num anel nós vemos num colar, ele tem que passar por um fogo, um calor intenso para poder ser lapidado. E isso com todas as joias, porque elas são encontradas em estado bruto. E Deus, quando nos criou no estado bruto. Não deu privilégios a ninguém. Não criou anjos, já com a sabedoria suprema, com todas as qualidades, e depois criou aquele infeliz, né, que tem que passar por todas as fases do planeta para poder evoluir. Não, foram criados todos juntos. Cada um chegou a seu grau de perfeição pelo seu mérito e no tempo correto, não é? Então vemos, por exemplo, Jesus, que é o nosso exemplo do espírito mais perfeito que já habitou o nosso planeta. Ele ainda está em evolução. Muita gente estranha quando eu falo isso, mas Jesus está em evolução ainda. E nesses milhões de anos, nesses milhares de anos que passaram, aonde será que ele está no seu grau de evolução? Não sabemos, mas é bem mais alto do que aquele que ele tinha quando nos visitou. E todos os espíritos estão em evolução. Porque, como sabemos, a vida não é só deste planeta. Então o espírito faz as suas evoluções em vários lugares, em várias ocasiões, em planetas que existem antes da nossa Terra, que atingiram já o seu estado de regeneração, né? Que seria nosso próximo estágio da Terra, e percebemos que já começou, né, há alguns anos já, esse processo, e ainda vai levar muito tempo, né? Não se iludam pensando que, nossa, vamos lá ler o livro do Chico, que daqui 50 anos foi dado um prazo e daqui 50 anos a Terra vai mudar. Vai mudar sim, mas não é de repente. Toda mudança se faz lentamente. A nossa principalmente, não é? Então quando eu falo que vigiai, quando eu falo não, né? Quando o Mestre Jesus falou vigiai, é um trabalho a ser feito, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho lento, porque temos ainda muito do orgulho e do egoísmo para combater. Então o que acontece? Vamos a passos de formiga, como diz a canção. Mas vamos. O importante é isso. O importante é você estar caminhando, você estar fazendo a sua parte, você estar seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus, não é? É muito fácil andar com Jesus na camiseta, né? Colocar Jesus lá no centro, a foto, o desenho, o quadro, e andar com Jesus no peito é fácil. O difícil é andar como ele que explicou, ensinou, né? Como ele ensinou. Fazer as coisas que ele deixou, que não são, digamos assim, impossíveis. São difíceis por causa da nossa pequenez, mas não são impossíveis. Ele não deixaria nada para nós que a gente não pudesse alcançar. Não deixaria nada para nós que fosse impraticável. Como dizia o Chico Xavier, ele não pede que escalemos montanhas, que cheguemos ao espaço, que descobrimos remédios, que fazemos grandes eventos. Ele apenas pede para que nos amemos. Que bonito isso, né? Uma coisa tão simples e ao mesmo tempo tão difícil. Porque o homem, às vezes, não quer fazer a sua parte. Pelo egoísmo. Ele acha que ele deve ser amado, respeitado, adorado, seguido, mas ele não faz isso com os outros. Ele não respeita. Ele não aceita que o outro não é igual a ele. E isso fica muito difícil para nós podermos continuar a nossa evolução como planeta. Por quê, gente? Porque o nosso planeta pode ser comparado a uma sala de aula. Passou o ano todo, o aluno não estudou, o aluno não fez as lições, o aluno não foi às aulas,
que acontece com ele? Não vai para outra classe, para outro grau. Então é dado outra oportunidade, ele volta para o grau que ele estava e continua tudo de novo. É mais ou menos isso que o nosso planeta é, que a coisa acontece. É mais ou menos assim. Você passa uma encarnação toda com a sua programação que você mesmo muitas vezes fez, não é? E não faz nem a metade, digamos assim, às vezes faz 10%, o que já é um avanço, né? Que já é uma programação boa, que já é um sucesso, mas não faz 100%. Infelizmente não fazemos 100% daquilo que muitas vezes nós prometemos desesperadamente do outro lado, pedindo uma reencarnação. E aí o que acontece? Repete a lição. Volta aqui, vai fazer aquilo, às vezes até um pouco mais complicado, porque no momento que podia fazer não fez. Então quando dizemos que temos, nossa, eu tenho muita encarnação pela frente, né? Deus sempre dá oportunidade a todos e vai dar a mim também, sim, mas temos que usar a inteligência. Se podemos resolver uma coisa nesta encarnação, por que eu vou deixar para outra? Por que eu vou passar de novo por sofrimentos, encontrar pessoas com quem eu não resolvi ainda a minha questão? Por que eu vou passar pelas mesmas provações ou provações piores, se eu posso liquidá-las agora? Através da minha vigilância, através da minha observação e do meu trabalho. Porque não adianta nada eu ter a vontade, não é? A vontade, como diz o nosso amigo Anderson, é outro nome que se dá à fé. Mas se a gente não tem, se a gente tem a vontade, mas a gente não tem a parte executiva da coisa, não acontece nada. Não adianta eu falar, eu quero me melhorar, eu preciso me melhorar, eu vou ser uma pessoa melhor, mas eu não faço isso para ajudar. Fica difícil, porque Deus não vai fazer por nós, Ele vai fazer através de nós. Deus não vai resolver o nosso problema, porque tudo que era para ser resolvido, todas as ferramentas que eu precisava para resolver, Ele já me deu. Ele já me deu a vida, já me deu a saúde, já me deu inteligência, que todos nós temos, inteligência, discernimento, tudo isso nós temos o livre-arbítrio. Aí é que é, né? O livre-arbítrio. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, dizia o nosso Raul, né? Raul Seixas. Não é assim. Faça o que tu queres, mas responda depois pelo que tu fizeres. Ação e reação, né? Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu tenho que colher depois o que eu fiz, os resultados do que eu fiz. Então temos que pensar, se eu fizer isso, o que eu vou colher? Aí não adianta reclamar, porque eu fiz. Isso é uma lei infalível, isso é uma lei até física, né? Você joga uma pedra para o alto, o que acontece? Ela volta, né? Ela cai, e pode cair na tua cabeça. Então, comecemos a pensar então nesses pequenos problemas, nessas pequenas questões que não são tão pequenas, são grandes, mas são assim, exigem um pequeno esforço de raciocínio, né? Exige que a gente pare para pensar, que a gente faça uma reflexão, que a gente analise, que a gente estude, que a gente assista palestras, que a gente discuta com os nossos irmãos de ideal essas questões. É o que eu sempre falo para aqueles que acompanham o meu curso, nas quartas-feiras, né? Não fiquem só naquilo que eu falei, não é? Não falem só aquilo, não fiquem só aquilo, não peguem aquele mínimo e acabou, já estudei. Não é assim. Um assunto ele se desdobra em vários pedaços, em várias partes. Então eu posso pegar aquele assunto e procurar num outro livro, talvez que nem seja espírita, para ver a visão material daquilo, o que o homem pensa daquilo, não é?
Então eu tenho que pesquisar, eu tenho que ir atrás. Hoje nós temos ferramentas muito boas. Nós temos a internet, nós temos o YouTube, nós temos vídeos de palestra, vídeos de todos os assuntos espíritas. Tem os canais falando só de Kardec, da doutrina única e exclusivamente através de Kardec, não é? Tem canais mostrando palestras. Claro, a gente tem que analisar também as palestras, de onde elas vêm, quem é que está fazendo, de onde que é, e analisar o conteúdo, né? Faz parte do vigiai também. Não é pegar qualquer palestra, qualquer palestrante, qualquer coisa e simplesmente, não, está falando lá, é isso. Como eu sempre digo, vá pesquisar, vá procurar aquilo. Pode ser que aquilo não seja bem daquele jeito que você entendeu. E tenha a sua opinião. Não é errado você falar, eu não concordo. Eu não concordo, para mim é diferente. Ótimo, ótimo, a sua cabeça está começando a funcionar. Eu não compreendo isso, ou então eu gostaria que isso fosse diferente, e tenho que achar uma alternativa para saber se realmente é assim. Então isso significa pesquisar, estudar, vigiar, né? Estamos falando hoje do orar e vigiar, é o vigiar. O vigiar constante. Tudo aquilo, aqueles detalhes que a gente ouve durante o dia. Opa, espera aí, como é que é? Quem falou, de onde veio? Vamos analisar antes de julgar. Porque muitas vezes pegamos a notícia e já damos o nosso parecer e não vamos procurar nem saber o que realmente se quis dizer com aquilo. Então, gente, o vigiai parece uma coisa simples, mas não é. E requer muita vontade, requer muita humildade e requer muita oração, já que estamos falando aqui do orai e vigiai. A oração vai nos ajudar a fazer essa parte do vigiai, porque eu vou pedir nas minhas orações mais entendimento, mais discernimento. É isso que devemos pedir, mais paciência. O artigo difícil, pelo menos para mim, né? Então, o que a gente pode fazer, que já está quase terminando essa minha explanação, o que a gente pode fazer então a partir de agora, que já éramos para estar fazendo? Orar sempre, pedir a coisa certa, louvar a Deus através da natureza, como vocês quiserem, através de uma oração também, por que não? Ou, sei lá, de qualquer coisa que mostre a grandeza de Deus. Isso não é difícil. Basta você abrir a janela de manhã e olhar o sol, olhar as flores, olhar os animaizinhos, olhar tudo, olhar o seu próximo, o seu semelhante, uma criança, um idoso. Tudo isso é louvar. Agradecer sempre, não é? Por tudo aquilo que nos tem acontecido, de bom e não tão bom, e procurarmos seguir os ensinamentos de Jesus, porque o Espiritismo nada mais é do que isso, ensinamentos de Jesus, nada mais do que isso, com a diferença de que a responsabilidade é colocada para nós e não para algum guru, né? Não para algum mestre, não sei das quantas, mestre disso, mestre daquilo. Mestre Jesus, esse sim. Então, eu gostaria de que todos, a partir de hoje, eu acredito que estão fazendo, né? Estudando, lendo, procurando saber, perguntando para mim, para o Anderson, para a Gina, para o Dudu, para quem quiser. Vocês procurem perguntar as coisas, né? Para outras pessoas fora da nossa casa espírita também, por que não? Né? Perguntem. Eu não entendi isso. Vai na internet. A gente não faz pesquisa na internet de tanta bobagem, né? Muita coisa que a gente faz pesquisa na internet não tem nada a ver. Então pesquisa coisa que vai te ajudar, que vai fazer você evoluir, que vai fazer você crescer, não é? Então a partir de hoje pense nisso. Pense. A partir de hoje eu vou vigiar, mas não é o outro, não é o vizinho, não é o irmão de ideal, não é o meu filho, não é minha mulher, não é meu esposo, não. Eu vou vigiar a mim, porque a responsabilidade é minha. A minha salvação sou eu o responsável,
a minha evolução também. Julguei agora pesado a responsabilidade, né? Mas é assim. E nós vamos começar a perceber que temos tudo na mão para nos melhorar, para fazer a diferença. Basta que apliquemos. Então eu gostaria de desejar para vocês um ótimo fim de noite. Gostaria de que as perguntas viessem através do WhatsApp, através do nosso grupo, né? E gostaria que todos ficassem na paz de Jesus, lembrando que Ele é o nosso único mestre e que tudo que Ele nos deixou é para o nosso bem, para a nossa compreensão, e a lição está aí. O manual é o Evangelho. Vamos seguir. Boa noite a todos e que a paz do Mestre Jesus possa estar em cada coração, em cada lar, hoje e sempre.